Os bolsonaristas estão todos choramingosos com o fim da CPI do MST, que não produziu absolutamente nada contra o governo. Os mais chateados são Ricardo Salles e o Kim Kataguiri, que têm pretensões de disputar a Prefeitura de São Paulo e queriam usar essa CPI para desgastar o Guilherme Boulos. Mas o Lula a destruiu completamente, de modo assim involuntário, com a reforma ministerial. E aí o governo conseguiu ter a maioria nessa comissão que não produziu nada. Uma incompetência imensa por parte dos bolsonaristas. Não desgastaram o governo e na verdade fortaleceram o movimento do MST. É uma oposição completamente incompetente. O que você acha dessa oposição bolsonarista? Você gostou do fim dessa comissão? Ela fortaleceu o MST? E você gosta quando o Kim Kataguiri e o Salles ficam chateados? Se sim, coloque nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal. A mesa diretora da CPI do MST e os integrantes resolveram não prorrogar a comissão, que vai acabar agora em setembro, e eles não produziram absolutamente nada. Portanto, é o fim dessa comissão. Foi uma comissão assim simplesmente bizarra, com espetáculos grotescos e muita humilhação para os bolsonaristas, porque eles demonstraram uma total falta de conhecimento, cultura, educação. Não estou falando de educação de modos, mas educação de conhecimento, saber. Foi assim um espetáculo bizarro, principalmente o depoimento do José Rainha. Os bolsonaristas ficaram assim, eles não têm nível intelectual, eles têm um intelecto de símio, eles não conseguiram elaborar perguntas, passaram vergonha, não produziram nada e agora tem que colocar o rabinho entre as pernas e desistirem mesmo, porque a reforma ministerial do Lula esvaziou os poderes bolsonaristas. O Ricardo Salles ficou reclamando que o PP e os republicanos agora, porque compõem o ministério, não estão mais fazendo oposição contundente. O Lula os destruiu. Os destruiu completamente com a reforma ministerial. O objetivo do Lula não era a CPI do MST, acho que o Lula tava nem ligando pra isso. Claro que não. Pô, você tem um movimento organizado por bolsonarista, você vai ter medo disso? É óbvio que não. O Lula estava super tranquilo. Ele precisa da reforma ministerial agora sim para um ponto mais sério. Ele precisa expandir a base dele na Câmara dos Deputados para garantir os votos necessários para a aprovação dos projetos do Fernando Haddad. Porque se não tiver os votos do PP e do Republicanos de modo seguro, o governo não consegue fazer as mudanças estruturais na economia que são necessárias para que o governo tenha sucesso e para reduzir a desigualdade social no nosso país. Essa é a preocupação de Lula. E me chamou a atenção também a bronca que o Lula deu nos apoiadores dele no lançamento do PAC lá no Rio de Janeiro. O Lula deu com essa bronca um grande exemplo de civilidade e mais ainda, um grande exemplo de política. Lula mostrou que ele é um estadista. Porque quando o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, foi discursar, os integrantes ali, os presentes, vaiaram. O pessoal que estava na plateia vaiou o Cláudio Castro. E o Lula foi depois e falou assim, olha, vocês não devem fazer isso. Porque o Cláudio Castro, ele não é um opositor, ele está aqui representando o Rio de Janeiro. E quando vocês fazem isso, vocês estão vaiando o estado do Rio de Janeiro. E ele até citou o Arthur Lira. Falou assim, o Lira, a gente é inimigo político há muito tempo. Na hora da campanha a gente vai se ofender, a gente vai se atacar. Mas agora não mais. O Lira é alguém que eu preciso. Porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Nós não podemos vaiar. Isso aqui não é um evento do PT. Eu e Dilma, a gente tem experiência na presidência, nós ficamos muito constrangidos quando esse tipo de situação acontece, então não vai. Não façam, não hostilizem os outros só porque eles são de partidos diferentes. Então quando o Lula faz isso, ele se mostra o estadista, faz um aceno, o Cláudio Castro se sente acolhido, o Arthur Lira se sente acolhido, todos se sentem acolhidos. Claro, porque o Lula sabe fazer política. Diferente do Salles, que ficou chateadinho. O Arthur Lira fez uma manobra junto com o Rui Costa e o Rui Costa não apareceu aqui para prestar depoimento. Porque foi isso que aconteceu. O Rui Costa, o ministro da Casa Civil, tinha que ir lá prestar depoimento. Mas o Arthur Lira articulou uma manobra que o Rui Costa não precisou ir prestar depoimento. Isso é política, Ricardo Salles. Você, como não sabe absolutamente nada, não tem proposta, não tem projeto, não tem absolutamente nada, não sabe fazer política, não entende o funcionamento das coisas, da negociação, das articulações, dos poderes. Ah, mas por que então que a CPI da pandemia deu certo? Porque o Bolsonaro, ele não tinha base no Senado, porque o Bolsonaro, ele não quis compor com o Renan Calheiros. Olha o que aconteceu, o Lula compôs com o Arthur Lira e o Lira atua junto com o governo. O Bolsonaro não quis defender
a presidência do Senado para o Renan Calheiros em 2019, e aí o que aconteceu? O Renan foi babando contra ele na CPI da pandemia. Aí que tá a diferença de quem sabe fazer política e de quem não sabe fazer política. E também, sei porque o Salles está chateado. Porque a oposição foi completamente incompetente nessa CPI. O objetivo dela não era desgastar o governo? Sim. O objetivo dela não era produzir elementos para fustigar o governo e também o MST? Sim. Só que eles não produziram nada. Nada, absolutamente nada. Na verdade, essa comissão até fortalece o MST. Porque eles procuraram várias coisas, viraram o movimento de cabeça para baixo e não produziram nada. Não houve repercussão na imprensa, não houve repercussão nas redes sociais, somente a bagunça, somente a bizarrice. E eles não fizeram nada com o movimento. Então na hora que falar alguma coisa, fala, aí, o que produziu? O que a CPI produziu? Teve até a CPI contra o MST e nada foi produzido. Nada, absolutamente nada. Uma incompetência típica dos bolsonaristas. O que eles conseguiram, na verdade, foi a bagunça, né? Com o Abílio Brunini indo lá. O Brunini se deu bem nessa história. O Abílio Brunini é aquele deputado carequinha que parece o tio Chico da família Adas. Ele se deu bem. Por quê? Porque agora ele está liderando as pesquisas de intenção de votos para a prefeitura de Cuiabá. Então ele foi lá na CPI dos atos antidemocráticos, foi na CPI do MST, fez a bagunça, fez lá os espetáculos, transformou aquilo num circo. Para ele foi ótimo. Mas e para a oposição? Não produziram nada. Absolutamente nada. Porque a população começou a olhar para aquilo e falar, não, isso é só bagunça. Ah não, isso é só palhaçada. Pô, os caras estão lá para brincar. Então não ganhou tração, não ganhou repercussão, nem inserção na sociedade, como foi a CPI da pandemia. Então, graças ao Abílio Brunini e ao comportamento dos próprios bolsonaristas, Coronel Zucco, que transformaram aquilo numa pantomima, eles se deram mal. É claro que ali nessa comissão existiam interesses pessoais, principalmente do Kim Kataguiri e do Ricardo Salles, que não foram atendidos. Porque o Salles e o Kataguiri têm pretensões de disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024. O Salles deu uma arrefecida aí nos desejos dele pelo fato do Bolsonaro não tê-lo apoiado. O Bolsonaro não o apoiou. Então o Salles vai ficar fora. E o Kim Kataguiri, ele queria usar, junto com o Salles, essa CPI para se cacifar, mas principalmente para atacarem o Guilherme Boulos, que é o principal candidato da esquerda para a Prefeitura de São Paulo e vai ser o principal concorrente do candidato de direita. Pode ser o Kataguiri, o Salles ou o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, apoiado por Bolsonaro, mas agora a gente não sabe, né? Porque Bolsonaro, toda essa situação envolvendo o ex-presidente, a gente não sabe como vai ficar o apoio dele. O Kim Kataguiri até tentou convencer a comissão de prorrogar por mais 60 dias para poder atacar mais o Guilherme Boulos. Mas ele não conseguiu. Kim Kataguiri não tem força política, porque ele é só um baderneirozinho do MBL, que agora com a proximidade de 2024 quer voltar a atacar a universidade. Olha só! E outra, eles queriam atacar o movimento MST e as invasões de espaços públicos, porque foi a mesma plataforma de campanha do Mamãe Falei em 2020. Por isso que o Mamãe Falei atacava o padre Júlio Lancelotti. Porque eles seguem os interesses da especulação imobiliária. Essa é a grande verdade. Mas essa CPI acabou, os bolsonaristas mais uma vez se demonstraram incompetentes, ajudaram o movimento, levaram uma surra política do Lula e agora vão ficar choramingando como todo bolsonarista faz, porque eles são uns completos mimizentos.